Meu nome é João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus. Hoje estou sendo condenado a 489 anos de prisão na Si com dons especiais. Ou pelo menos assim eu acreditava. Desde criança, sentia algo dentro de mim, uma conexão com o desconhecido que não conseguia explicar. Era como se eu pudesse ver além do véu da realidade. No entanto, o que começou como uma jornada espiritual para mim se transformou em um pesadelo. Acusações terríveis começaram a surgir. Acusações de crimes que eu cometi. Diziam que eu havia praticado. À medida que o tempo passava, o número de vítimas relatando esses crimes aumentava. Eu me via diante de um tribunal, enfrentando um juiz chamado Marcos Boechat. E naquele dia, fui sentenciado a mais 118 anos de prisão, em regime inicialmente fechado. As palavras do juiz ecoaram em meus ouvidos, e eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Já acumulava 489 anos e 4 meses de reclusão. As acusações eram avassaladoras, 66 vítimas no total, e eu fui condenado por 56 delas. Meu advogado, Anderson Van Gualberto, prometeu recorrer da condenação. Mas, além da prisão, fui sentenciado a pagar até R$100 mil em indenizações por danos morais às vítimas. Agora, encaro o peso de minhas escolhas e a Olá, dor tudo que bem causei. com vocês? Eu espero que sim, eu sou Eliane Marzani e hoje, sem lero-lero, nós vamos falar sobre quem? João de Deus. Menino, o vídeo enrolado pra sair, mas já tem meses que eu tô tentando fazer o negócio, não vai. Enfim, nós estamos aqui para ficar nos lamentando. O importante é que foi feito, tá sendo feito. E nós vamos usar aqui um pouco dessa história que tem aqui do Chico Felice, tá? A casa. Se você quiser saber detalhes, cada coisinha não deixou escapar, ó. Tem muita coisa marcada aqui, tá bom? Nós fizemos aí uma pesquisa de campo, porque afinal de contas é um assunto bem interessante para o meio gospel, sim. Porque tem tudo a ver com o meio gospel. Apesar do João de Deus não ser o que a gente chama, né? A sociedade espírita não o reconhecer, tá? Não vamos trocar as bolas, não. Não tem nada a ver com o espiritismo, tá ok? Cada um no seu quadrado. Mas nós vamos sim abordar sobre o ponto de vista do mundo gospel. Será, meu Deus do céu, que nós temos ainda muitos Joãos de Deus por aí? Será que o modus operandi é a mesma coisa? Como será que funciona isso aí no mundo gospel, sobrenatural? Será que nós temos muitos escândalos? Aqui eu tô tomando uma conquista, tá? Porque tá calor, cara. Eu vou tomar conquista na xicrinha do café, que a gente aqui tá, é a menor que eu tenho, porque é pra não acabar tomando toda a garrafa, mas de pouquinho em pouquinho eu vou acabando com a garrafa aqui. Coisa boa, mas vamos aí o que interessa, tá ok? Bom, então assim, João de Deus nasceu no silêncio do sertão goiano. Em 1942, o menino franzino de olhar perdido que carregava o nome simples de João. Poderia ser um João qualquer da vida aí, mas não. Ele dizia que ouvia vozes, tá? Que viu que ninguém mais via, que pressentia a presença de outras pessoas ou entidades, e no chão árido, né, da infância, já havia algo nele que o inquietava. Era o que ardia, era um fogo que ardia dentro dele, inexplicável. Aí nós vamos pular aqui para a vida adulta. Em meados de 1970, este homem teve a sua presença marcada na cidade de Abadiânia. A cidade no fim da década de 70, levado pelo então prefeito e por outros políticos. Ele fugia de Anápolis, porque na cidade era acusado de homicídio e de charlatanismo. No fim da década de 70, Padre Antônio Rocha era o homem mais poderoso de Abadiânia. Ele ficava à frente da paróquia de São Pedro e São Paulo. Sua fé católica condenava o misticismo de João Teixeira. Em seus sermões, ele não dizia o nome do inimigo, mas passava seu recado com frases como: quer ir lá buscar cura fácil? Vá, mas a cura fácil não é de Deus. Padre Antônio conseguiu pressionar os políticos da cidade a ponto de João ser expulso. Ele, que atendia numa casa no centro, foi levado para uma chácara-iema, do outro lado da rodovia, um lugar que era conhecido como Pau Torto, porque não havia nada ali além da vegetação retorcida do cerrado. Foi lá que ele construiu a casa de Dom Inácio de Loyola.
Aí eu fiquei arrebatado, assim, porque não fazia sentido nenhum. Eu cheguei lá e era um rasgo na lógica, aquele lugar. Eu achei ali um lugar abençoado, um lugar iluminado, um lugar maravilhoso, porque era a promessa de cura. Você consegue ver as coisas nas pessoas ou você não sabe, você, digamos, incorpora uma entidade? Como é o processo? Eu, de vez em quando, eu vejo, mas o meu negócio é dormir. Como? Dormir. Por quê? Porque na hora que aproxima, eu faço é dormir. E você não se lembra de nada? É o que eu tinha vontade. Você já pensou em ficar sabendo da sua vida, eu ficar na minha mão? E tornou-se uma lenda por lá. Então começaram a chamar ele de curador, né? João de Deus, e assim por diante, profeta. E ele era procurado por milhares de pessoas que iam atrás de quê? De uma cura, de um milagre. E ele, para fazer essas curas e milagres, dizia que ele incorporava mais de 30 entidades. Vou falar algumas aqui, tá ok? Uma delas é Dom Inácio de Loyola, um jesuíta aí. Depois, a mais incrível de todas, ele falava que já tinha incorporado o Dr. Fritz, ele falava que tinha incorporado várias entidades, algumas delas que a gente nem sabe quem são. O mais interessante era que ele incorporava, segundo ele, tá, o rei Salomão. O rei Salomão. E rei Salomão costumava usar uma faquinha, sabe? E era bem enferrujada, gente. Você já imaginou o rei Salomão em toda a sua glória usando uma faquinha enferrujada? Fala sério. Mas ele incorporava, e quando ele incorporava, ele realmente fazia como se ele fosse um espírito mais velho, uma coisa assim, diferenciada. A primeira entidade manifestada no nosso médium, Rei Salomão. E o instrumento, a ferramenta dessas entidades é o nosso irmão João Teixeira de Faria, o João de Deus. Eu gostaria de ler rapidinho do nosso querido Rei Salomão, a grande entidade que o nosso médium recebeu vários anos. A primeira entidade manifestada no nosso médium, Rei Salomão. Quando acabava os trabalhos, a entidade, o modo como a gente fala, né, a entidade subia e ele voltava ao normal. Voltava o médium ao seu João, ele voltava a ele mesmo. E ele não sabia de nada que tinha acontecido. Com suas mãos rudes, um homem de pouco estudo, porque ele disse que só fez até o 2º ano, né? Do que a gente chamaria hoje de ensino fundamental, naquela época era primário, só tem isso de estudo. Ele mal e mal sabe escrever e tal e coisa, mas operava milagres, afirmava operar milagres e tudo mais. Então ele cortava, ele fazia raspagem de vista também, com assim objetos e lâminas, né? Muito improvisados. Às vezes ele ia lá, colocava a mão em algum lugar, alguma ferida, sabe, algo, nem vou esmiuçar muito, que é para não ficar muito nojento, e do mesmo jeito que ele ia lá, curava uma pessoa, tirava lá um tumor, sabe Deus o quê, ele ia lá e mexia em outra pessoa, então ele não lavava as mãos, não tinha aquela higiene, nenhuma desses objetos aí era esterilizada, as pessoas seguravam uma bandeja, e até para você segurar uma bandeja, a pessoa se sentia muito honrada, porque foi a entidade quem te escolheu. Então isso daí, ele extraía dores, arrancava espinhos invisíveis, tá? E enquanto uns choravam de fé, outros estremeciam de medo, porque ele era um homem intimidador. Ele só falava, quando ele estava muito nervoso, era gritando, as pessoas ficavam com medo, ele era um homem alto. Um homem alto, com mais de 1,80 m de altura, fortão na época. E aí ele era cercado de quê? De muitos capangas. Entende? Muitos capangas. E aí aconteceram várias situações ali, né? Inclusive de pessoas que desviveram por conta desses jagunços que ele tinha ali. E aí, as pessoas que conviviam na casa Dom Inácio de Loyola, que acabou tendo essa fortaleza que ele criou, né? Essa casa ela era branca como a pureza por fora, mas
por dentro, mas rodeada de sombras por dentro. Peregrinos vinham de diversos lugares, sedento por curas, na esperança de uma salvação. E dentro daquelas paredes, você via muitas rezas, muitas pessoas ali meditando. Tinha até um lugarzinho ali que você podia ver o pôr do sol. Tinha muita essa coisa, ele misturava vários elementos de diversas igrejas. Então você tinha Jesus, você tinha foto de santo, você tinha foto de Buda, você tinha cristais, enfim, era uma mistureba, uma salada. Para que a pessoa chegasse lá, ela se identificava na hora. E havia, lógico, como muitos outros lugares, pessoas com muita fé. Pessoas que realmente estavam ali de coração puro. E muitas pessoas, elas eram chamadas por ele para viver dentro daquela casa, tá? E elas viviam, que elas acabavam se alojando nos lugares, assim, dormindo, né, ali, e servindo a casa ao mesmo tempo. Houveram pessoas que ficaram ali na casa por décadas e mais décadas. Elas viam coisas, mas como é muito difícil você entender a dinâmica do que está acontecendo, porque quando você está envolvido na coisa, às vezes a gente meio que está tapando o sol com a peneira, você não quer acreditar naquilo que você está vendo ou ouvindo, não é? E você romantiza, né, aquela pessoa como uma pessoa que foi escolhida por Deus, né? E uma pessoa com dons especiais, uma pessoa que faz só aquilo que ninguém mais pode fazer. Porque ele não cobrava tecnicamente falando, mas água fluida, você vai ter livros, você só podia ir se você fosse de branco. Estar de branco aqui foi uma coincidência, tá? Você tinha que estar com a roupa branca. As pessoas, elas vinham de ônibus, então uma parte daquilo também ia para casa. Aí vai acontecer, vai florescer um monte de pousadas lá que só vão funcionar se realmente ele permitir que essas casas funcionem, né? Essas pousadas. Então, você vai ter uma miscelânea de pessoas que vêm até de outros países, com outros idiomas. E ali começou a ser chamado de Abadior, Deus Nelândia. E o negócio foi crescendo. Década de 80, bombou de artistas lá, certo? Então, assim, mas nas frestas da fé escondia-se um segredo. Sussurros corriam em vozes baixas. Mulheres que tremiam ao lembrar de um toque que não era sagrado. Que ele dizia o que para essas mulheres? Ó, fulano só vai ser curado se você, né? Você tem que se entregar, você tem que permitir que isso aconteça. Ejaculava e falava para a vítima, tá vendo isso aqui? É ectoplasma. Houve situações em que ele ejaculava e falava para a vítima, tá vendo isso aqui? É ectoplasma. É seu. Eu estou indo no fundo do poço por você. E essa frase, ela marcou muito a gente, porque nós tivemos uma vítima do Nordeste que relatou que ele disse essa frase, mas nós tivemos uma voluntária da Austrália que falava quase nada de português. E ela nos relatou, a única coisa que eu lembro que ele dizia é que eu estou indo no fundo do poço por você. Pasme. Então, muitas mulheres que estavam em condições de vulnerabilidade, porque estavam acompanhando pessoas que estavam doentes. Quando você tem uma pessoa doente na sua família, é muito difícil, gente. Eu já lidei, a minha mãe foi doente praticamente a vida dela toda. E era muito difícil você cuidar. Quando você cuida, meio que você fica também desgastado com o passar do tempo e tal. Às vezes a pessoa ela vai piorando e aí os cuidados têm que ser maiores e tal. Então eram mulheres em condições de vulnerabilidade. Algumas dessas mulheres estavam realmente com enfermidades. E muitas delas também, acredite, ele não perdoava nem mesmo as meninas mais jovens, meninas com 13 anos de idade. O que é um absurdo. Se não perdoou nem a própria filha veio falar o que ele fazia com ela. Disse que estava fazendo um trabalho espiritual comigo, com Dom Inácio de Loyola. E aí, o que aconteceu, tal? O que aconteceu é que ele tirou minha roupa toda, tirou a dele,
e ficou a noite inteira me molestando. Eu tinha 9 anos, quase 10 anos, foi quando ele abusou de mim pela primeira vez. Aí minha vida foi virando, cada vez foi os assédios do meu pai, foi ficando pior. Sempre dando em cima, me colocando pra dormir com ele. Aquilo foi ficando insuportável. Aí, completando 14 anos, eu comecei a namorar com o Tcheco, o pai dos meus filhos, escondido do meu pai. Uma forma de fugir, né? E o meu pai se revoltou com aquilo. Aí ele me chamou, mandou me chamar, umas 3 horas da tarde mais ou menos, ele mandou me chamar. Aí ele pegou e disse: "Você tá grávida?" Aí ele pisoteou em cima de mim, da minha barriga, me bateu com vara de ferrão, com aqueles laços que tem uma bola de cimento na ponta pra vaquejada. Depois ela volta atrás, porque a pessoa sempre é coagida. Ela tem medo. Então ela vai falar uma coisa, depois ela vai falar outra, porque ela está sendo o quê? Ameaçada. Então a pessoa ela muda o discurso dela e foi o que ela fez. Depois voltou de novo para falar que o pai, o monstro que era o pai dela, né? Então assim, do olhar, mulheres que não escapavam ao toque, que não era sagrado e nem divino, do olhar libidinoso que ele tinha também, que era um olhar que despia, mas era para todas as mulheres? Claro que não, meus queridos, claro que não. Até mesmo os taxistas faziam apostas de, olha, aquela ali, João vai catar. E ó, João, essa daí ele não vai perdoar não, ó lá, vai mais uma que vai para a salinha. Porque ele tinha uma espécie, né, de uma salinha reservada, onde ele chamava essas mulheres, onde elas ficavam de costas, né, e ele ficava lá orando, e toda aquela aura, toda aquela coisa, e de repente aquele toque que não foi permitido. E uma das figuras que eu fiquei assim bastante impressionada, porque eu não sabia direito, foi a pastora Simone Soares, que também foi vítima deste homem. Então, se você quiser saber mais a respeito dessa história, eu vou deixar para vocês aí o link, né, do canal dela, onde ela tá falando, né, tudo o que aconteceu com ela. Então ela teve esse abuso já muito cedo, né, ela não contava para a família com medo, né, da reação do pai, da mãe, não sei. Aí depois ela sai dali de Abadiânia, depois de muito tempo, que ele chegava a frequentar a casa dela, né, era aquela coisa, olha, você vai ser minha. E aí, depois disso, ela vai ter sérios problemas na vida adulta dela. E ela vai contar isso com bastante propriedade. Eu peço a você que, depois que esse vídeo acabar, lógico, né? Você dá uma passadinha no canal aí da pastora Simone Soares, tá? E eu sou totalmente, assim, solidária a ela, porque acredito que não tenha sido nada fácil passar por isso. Mulher nenhuma merece passar, né? Por uma situação como essa, né? Derrubei aqui o Guaraná, tá? Nenhuma mulher merece passar por uma situação tão triste como essa. Depois ela volta lá para falar com ele e ele a trata com desdém, né? Ela já é uma pastora, tal, tô dando spoiler aqui, mas ela prega para ele, ela chega a pregar para ele, né? Mas como todo bom cara de pau, ele não ouve, né? Não ouve. Às vezes as pessoas chegam e prega e fala para aquela pessoa e ela não ouve, Tem uns que ficam com tom de deboche, outros que vão xingar, outros que vão dizer que aceita, mas enfim, ali era a chance dele mudar, né? Era a chance dele mudar. Mas como toda pessoa narcisista e arrogante, mudou não, continuou fazendo vítimas, né? Infelizmente. Então, tudo que essas mulheres queriam, elas queriam que a cura, tá? Elas não queriam ter a sua intimidade violada, isso ninguém queria. Então, assim, essas mulheres, elas relatavam o que tinha acontecido e elas eram totalmente desestimuladas. Por quê? Porque tudo era comprado por ele. As pessoas temiam ele, ou então andavam juntinho com ele. Então, quer dizer, você ir lá e acusar e dizer que aconteceu, tinha mulher que chegava a apanhar na cara. Tá? Ela falou, não, as outras falaram, não, você tá falando, e ele, como tinha aquela aura de homem de Deus, né, por mais que as pessoas estivessem ali gritando a plenos pulmões o que estava acontecendo, as outras diziam que era o quê? Não, elas estão inventando isso daí, elas estão querendo arrancar dinheiro dele, e ele era um homem, assim, muito, né, cheio de tica-tica bom, porque 11 mulheres... E ele tem 11 filhos com cada uma dessas mulheres. Então ele tem mulheres oficiais e tem também as mulheres, né,
os step dele da vida aí. Então, gente, o que acontece? Usando sutiã, você tá usando... Eu falei, não, tô usando sutiã. Ele fala, então você tem que tirar porque eu vou fazer uma limpeza. E tem alguns elementos que hoje, analisando, óbvio que foram me causando uma estranheza. Então, quando ele trancou a porta, aquilo me chamou a atenção, mas eu não questionei. Aí ele pegou e perguntou pra mim se eu tava utilizando se eu tinha algum metal no corpo. Aí eu perguntei pra ele, você quer saber se eu tenho alguma prótese, alguma coisa assim? Ele falou, não, você tá usando algum metal no corpo? Aí eu falei, não, eu tô usando um brinco, um anel, alguma coisa assim. Aí ele falou, não, mas você tá usando sutiã? Você tá usando... Eu falei, não, eu tô usando sutiã. Ele falou, então você tem que tirar porque eu vou fazer uma limpeza e essa limpeza não pode ter nenhum metal. E ali o processo começa um abuso psicológico, né? Então, porque ele começa a falar uma série de coisas pra você, que assim, você vai curar a sua mãe, você quer curar a sua mãe, mas pra você curar a sua mãe, você tem que colaborar, porque se você não colaborar com o que eu vou te pedir, a sua mãe vai morrer. Nossa. Você tem que colaborar, porque se você não colaborar, a sua mãe vai morrer, e você vai ser responsável, porque você pode curar a sua mãe. E aí você tem esse homem de quase 1,80 m, obeso, grosseiro, gritando na sua orelha, te pedindo pra fazer alguma coisa. Então você não questiona, você fala, não vou fazer. Você acha estranho, porque ele começa a violar o seu corpo, e aí você fala, peraí, tem alguma coisa que não tá batendo. Então naquele primeiro momento, naquela primeira violação dele, eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, ele falou pra mim, você quer que a sua mãe morra? E aí ele começou a gritar, você quer que a sua mãe morra? Então aquilo começou a me deixar dentro de uma situação onde eu falava, não, eu não quero que a minha mãe morra, eu vim aqui pra buscar, então você tem que colaborar, porque se você não colaborar, sua mãe vai morrer, e você vai ser responsável, porque você pode curar a sua mãe. Toda vez que ele encostava a mão em mim, eu chorava. E toda vez que eu chorava, a minha mãe e meu pai escutavam do lado de fora. Esses relatos todos se perderam, tá? Como ecos abafados por aplausos e pelo brilho da fama, porque ele começou a ficar famoso. Vinham pessoas do exterior, ali eram ônibus e mais ônibus, né? Chegou um ponto que as pessoas elas eram recrutadas para quê? Para trazer pessoas de fora para lá. E as pessoas iam, né? Porque nem todo mundo ia porque estava doente, não. Tinha muita gente que ia porque gostava do ambiente, o ambiente tinha uma aura, um astral, sei lá o quê, e elas iam, né? Então aqui nós vamos ter famosos, Xuxa, vai vendo aí, Lula, Dilma Rousseff, Marcos Frota, Bárbara Paz, Fábio Assunção, Cláudia Raia, Juliana Paz, Marcos Mion, Camila Pitanga, Luciana Gimenez, Cissa Guimarães, Bruna Lombardi, Carlos Richelli, que é o marido da Bruna, Carlos Alberto Richelli, Naomi Campbell, que era uma super top model, aí já estamos falando dos internacionais, Shirley MacLaine, Ronaldo Fenômeno, né, que nós conhecemos aí também no mundo do futebol, Daniela Sicarelli, outra atriz, Giovanna Antonelli, Paul Simon, o cantor, diz que teve até presidenciáveis aí também. De qualquer forma, ele tava ali como, ele bailava, né, ali na sociedade, né? A Badiânia passa, então, a ser o foco de entrevistas, até mesmo entrevistas internacionais com a Oprah. Se eu não me engano, eu não falei, a Oprah, né? Com o canal dela. Você conheceu o João de Deus na Globo? Conheci. Eu não entendi nada, mas qual foi a tua participação nisso? Não, na realidade eu fui para entrevistá-lo. Fui para entrevistar o João de Deus, fiz uma entrevista bem grande que acabou não saindo na Globo, porque, não sei porquê, na realidade eu não sei porquê. E depois, eu acho que eu tive mais umas 6 ou 7 vezes que eu ouvi ele, ia lá em casa para ver minha mãe. Ele foi na tua casa? Algumas vezes. É mesmo? Mas ele era desse jeito que o pessoal fala, essa maluquice, quer dizer, ele tá preso, né, o João de Deus, né? Então, ele era uma pessoa que, se você me perguntasse, não agora, mas lá naquele tempo, eu ia te dizer que eu tinha paixão por ele, porque ele era uma pessoa apaixonante. Ele fazia você se apaixonar por ele. Era um caboclão, falando muito simples. E
o que eu vi lá, ele me fez eu segurar aqueles negócios lá, ele fez operação na minha frente de tirar o tumor, o negócio. Não, ele fez uma outra pessoa, eu vi ele fazendo a coisa com a minha mãe, ele não fez isso não, ele só rezava lá pra minha mãe e tal, mas ele fez essas operações na minha frente, eu segurando, eu vi ele fazendo isso, cortando a pessoa, tirando o tumor, essas coisas. Ou seja, eu vi essas coisas e eu saí de lá bem, o Talma, que era tratado por ele. Roberto Talma. Então foi diretor do Silas aqui, que é nosso diretor aqui, o Talma. Foi parceiro dele. Então, o que eu posso te dizer, só que eu era uma pessoa que eu curti demais, gostava demais, e se alguém falasse ao contrário, dissesse alguma coisa, não, é mentira, eu falava, não fala assim dele, eu gosto dele, é um cara do bem, é um cara de Deus, um cara não sei o quê. E aí as pessoas falam, ele vai fazer um filme, queria que você participasse. Faça o que quiser pro seu João. Eu faria qualquer coisa. Mas e aí? Aí, quando eu vi aquelas coisas todas acontecendo, as mulheres que foram dadas, as histórias, como eu já tive na minha vida histórias de abuso, eu realmente me vi naquelas pessoas falando, eu via a vergonha das pessoas, eu via a história, eu vi muita verdade, eu não tive dúvida nenhuma. Algumas pessoas eu sei que tiveram dúvida, eu não tive dúvida. E aí eu fui nas minhas redes e pedi desculpa para as pessoas, dizendo que algumas vezes eu falei muito bem do seu João, falei para ver o filme dele, falei dele, e que eu estava pedindo desculpa, porque eu achava que não era certo eu ter depois descoberto que ele era Mas ele com você, ele nunca se insinuou assim? Porque as pessoas não é louco, naquele especial, também, naquele especial daquele documentário, você fica chocado, né? Eu acho que ele era um cara que tinha o dom, realmente tinha o dom, mas o humano dele é que erra. Quem errava era o humano dele. Então ele falou uma vez para mim uma frase que depois que isso tudo aconteceu, eu meio que entendi. Ele falou o seguinte, a minha desgraça eram as mulheres. Ele falou, quando eu comecei a ganhar dinheiro, quando eu era pequeno, eu gastava tudo com mulher. Então, quer dizer, na realidade, essa frase foi para a vida toda. Ele falou isso para você, mas só que você não... Não, porque eu não sabia. Você não tem... Não percebeu? Depois que você vê tudo isso e ouve todas essas histórias, você entende que ele já falava isso, que a desgraça dele eram as mulheres. Ou seja, ele podia ter esse dom, mas ele tinha esse desvio de caráter, ele usava esse dom dele, ou esse poder que o dom deu para ele, para fazer, para desgraçar a vida dele, que era ficar com mulheres. Só que ele não ficou só com mulheres, ele ficou com criança, ele ficou com uma filha dele. Ele ficou... Filha, então, aquela história da filha é chocante. Filha, isso? Bota o microfonezinho. Ficou com a filha dele? Com a filha, ele teve um caso com a filha, que ficou uma coisa horrorosa. Depois você viu, o Bial fez um... Eu participei desse documentário, dando a minha visão de como várias pessoas, vários artistas, várias pessoas chegaram lá e realmente se iludiram, né? Porque a gente ele vai ser conhecido lá no exterior como John of God. Olha que legal. E aí ele vai pro Peru, ele faz muitas coisas lá, tal, vários milagres e tudo mais, os atendimentos, até que o foco dele seria agora o quê? Os Estados Unidos, né? A USA. Então ele vai tentar colocar um dos tentáculos dele lá fora. Mas como ele não se aguentava, o que foi que ele fez? Tinha lá um casal brasileiros, tal e coisa, estava arranjando tudo para ele bonitinho e tal. Aí vai ser contado melhor aqui no livro, né? E ele vende lá um cristal para eles, um cristal gigantesco que eles colocam perto de uma árvore lá. Acho que é época de Natal, mais ou menos. E aí, o que ele fala? Gente, vamos fechar todo mundo os olhinhos, fecha os olhinhos, fecha os olhinhos. Só que a hora que ele mandou fechar o olho, ele ficou atrás da dona da casa e ela estava com nada mais, nada menos do que o filho pequeno e o marido ali presentes. Aí, em oração, penumbra, aquela coisa toda, ele pega a mão dessa mulher, né, pra colocar lá Pois é, isso aí mesmo que você tá pensando. Na frente do marido e do filho. Aí a mulher tira a mão e a mulher fica desesperada, né? Ela não consegue falar com o marido o que tá acontecendo. Aí depois, uma outra ocasião, ele fala pro marido, pra ela tá dentro da casa lá, não sei como é que é. E ele tenta de novo com ela, né? Tenta novamente, ela fala não pra ele. Porque o marido e o filho ficaram pra fora de casa. Ó, vocês vão ficar aqui que eu vou, sei lá, fazer mais limpeza espiritual aqui, fazer alguma coisa, só ficou ele e a mulher dentro da casa. E aí, queridos, ela não topou, de novo, ela não quis, ela foi, denunciou ele, enfim. Todo o projeto de lá dos Estados Unidos, água abaixo, não deu muito certo, o povo também não se ligou muito, fizeram lá tinha lá um lugarzinho, uma casinha lá, não deu nada certo, ninguém nem tava nem aí, o povo não ia. E ele vendeu uma cama lá com luzes de cristal, você vai ver na foto, ficava em cima das pessoas lá, para limpar a aura e tudo mais, aquela coisa toda, enfim, não deu muito certo, então o polo principal aí, quem que era? A Badiana, e o moço aí, ele ia em festas, ele tava em todas, tá? Tava no auge da fama dele aqui. Porém, em 2018, o véu caiu, tá? Então, em rede nacional, ele foi acusado
por dezenas de mulheres, e isso daí acabou indo numa progressão geométrica infinita, porque aí já não eram mais dezenas de mulheres, mas eram 315 mulheres acusando ele, né? Sabe do quê, né? Exatamente. E o advogado dele teve a pachorra de falar, sabe o quê? Que o líder, né, místico classificou todas essas... como é que fala? Todas essas denúncias. Então, o advogado do líder místico, religioso, John of God, João de Deus, João Curador e tudo mais, o que foi que ele falou? Não, gente, isso daí é invenção, essas mulheres estão tudo Por quê? Sendo mulher, ele quis descredibilizar a vítima. Isso daí é o ponto agora que a gente vai dar uma paradinha e começar a ter uns insights aqui. Gente, normalmente, quando você tem mulheres denunciando, mulheres falando, olha, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, é não sei o que, lá no caso dele aqui, a gente tá, é muito grave, é gravíssimo, tá? Mas apesar de tudo isso, o cara ainda quis dizer que a vítima não bastou ser vítima uma vez, ela ia ter que ser vítima 2 vezes. Porque ela estava sendo o quê? Descredibilizada, presta atenção. Quando uma mulher, ela passa, eles começam a dizer que aquela mulher é louca, ela é invejosa, ela não presta, ela é isso, ela é aquilo, entende? Por quê? Pelo simples fato de ser mulher. Isso daí tem um nome, tá? Isso daí tem um nome. Homens que são misóginos, ok? E apesar de tudo, né? É lógico que foi feita toda uma investigação, descobriram 1001 podres dele, né? Armas dentro de casa, dinheiro que ele guardava, sabe? Pedras preciosas e muitas outras coisas. Muitos desses crimes até mesmo prescreveram, tá? Muitos desses crimes prescreveram. E aí, meus queridos, não deu aquela avalanche toda, acabou. Então, em 2018, a Badiânia foi sacudida, e não foi por um terremoto, não, tá? O Brasil e o mundo descobriram, né, que atrás da figura, né, do médium se escondia um predador em série, um monstro. Preso em dezembro daquele ano, muitos segredos de sua vida foram descortinados. E muito do que se vestia, né, aquele que se vestia com a máscara de homem de Deus, de líder religioso, aquela pessoa que é acima de qualquer suspeita, que estaria ali para ajudar. A máscara dele ele foi revelada e ele foi condenado a décadas de prisão, muitos e muitos anos de prisão, que ele hoje cumpre em regime domiciliar, por conta da pandemia que teve aí, ele muito idoso tal, e acredite, ele é casado com uma mulher assim que tem idade de ser bisneta dele. Né, uma mulher muito mais jovem do que ele, né? Ele não quis uma de 70, 60, não. Não, mas nem. Então, assim, acabou se tornando prisioneiro de uma vida de trevas que ele já levava. O cárcere é a sua morada. E não há multidões. Cadê aquelas multidões? Não tem mais, não. Não tem mais os puxadores de saco. Não tem mais aquelas pessoas que eram que ele tinha uma rede de apoio. Olha só, uma rede de apoio que tudo que ele fizesse lá, as pessoas iam passar paninho para ele. As pessoas iam dizer que não, era aquele bando de mulher mal amada lá que estava se oferecendo. E é ele que não queria. Entende isso? Não, que isso não aconteceu. Imagina, você entendeu errado, você tá louca. Pode ser qualquer coisa. E eles viam que tinha coisa errada, muitos desconfiavam sim que tinha coisa errada ali, mas colocavam uma venda. Tinha gente que acabou abandonando, saindo fora, porque tem sempre aqueles que abandonam o barco antes do barco afundar. E tinham aqueles que não, que mesmo o homem sendo preso, mesmo tendo comprovado tudo que ele tinha feito, tem sempre cegos que vão lá, não, fizeram lá uma pequena passeata de meia dúzia de 3 ou 4, né? Ele é um santo. Não, ele não merece. Teve gente que olha, foi uma confusão na hora que foi prender esse homem, né? Uma confusão, uma balbúrdia e tal e coisa. E as pessoas, inclusive na época que ele estava lá em Abadiânia, se tinha uma coisa que as mães faziam com as filhas, com medo que ele se engraçasse com alguma das meninas, o que é? Se você vê João passando, se esconda. Se esconda, que é a melhor coisa, né? E era uma coisa assim, fora do comum. As pessoas tinham medo,
né? Porque aquelas que iam lá e denunciavam, falavam qualquer coisa, ele ia com o jagunço dele na casa da pessoa intimidar ela. Como é que você ia fazer? Teve gente que morreu, teve gente que sumiu do mapa. Entende? O negócio era muito mais sério do que se possa imaginar. E as supostas, como é que fala? Curas, muitas vezes não acontecia. E às vezes acontecia o quê? Da pessoa acabar falecendo. Ali tinha um termo que a pessoa assinava que tirava toda a responsabilidade sobre o que viesse a acontecer com ela. E caso essa pessoa fosse do exterior, esse corpo não era trasladado para onde a pessoa morava. De jeito nenhum, tinha que ficar ali mesmo. Então as famílias, diante disso, não podiam fazer nada. Né? E durante, mas foram 40 anos desta bagaceira. 40 anos, não foi 40 dias. Apesar de ele estar no corpo de um homem frágil, debilitado, com mais de 80 anos de idade, a velha lenda, o mito, né? O homem de Deus, tudo isso veio abaixo, tudo isso apodreceu. Agora nós temos naquela cidade o quê? Um silêncio ensurdecedor. Pessoas ainda procuram, sim, ir para Badiânia, sabem que ele não está mais lá, né? Não podem fazer mais nada. Muitos ainda oram, porque sempre vai ter, gente, olha, presta atenção, sempre vai ter pessoas, tá? Que vão até o fim, elas não, pode ter milhares de evidências, todo mundo tá falando a mesma coisa, e não sei o que, aquela pessoa, só falta cantar, ele não presta, mas é meu amigo, não vale nada, mas é meu amigo, entende? Aquela pessoa compra aquilo, que ela fica com uma síndrome de Estocolmo, né? Porque ela é prejudicada, ela tá lá, ela tá vendo aquilo, ela tá sendo usada, e ela continua ainda lá, arrastando corrente lá, né? Se a pessoa tiver que passar, né, por uma poça assim, de água, ela se joga ali para ele não molhar o pé. Tá cheio de gente assim. E a gente vê isso nos dias de hoje. A gente vê as pessoas que parece que perderam, né, a sua subjetividade. O tico e o teco não fazem mais sinapse. A pessoa tá que nem um zumbi atrás daquela outra, que ela tá vendo. E não pense que esse tipo de pessoa é agradecido por tua fidelidade, não, O que interessa é ele. Não teve respeito com a própria filha dele. Ele ia ter respeito com as outras mulheres, né? Que respeito que ele tem com nem a pau, né? Silêncio ensurdecedor que hoje nós vemos lá em Abadiânia é o reflexo de uma vida que foi nababesca, de pessoas que o adoravam, o mito, o cara, sei lá o que, e hoje tá aí. Por quê? Porque, queridos, Deus não se deixa escarnecer. Ele tinha o nome, qual que era ali o nome? João de Deus, tá mais para João sem Deus, né? O João de Zeus que seja, mas nunca foi de Deus. Algumas pessoas vão dizer, realmente eu fui curada, lá. A gente tem que entender que Deus, ele faz a obra dele, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Deus não está preso a nenhuma religião. O Senhor Deus não está preso a nada. Quando ele quer, ele vai fazer e ponto final. Então eu não posso dizer que ninguém ali tenha tido algum benefício que poderia ter em qualquer religião. Isso independe, tá? Quando a gente fala de salvação, é uma coisa, o Senhor Jesus Cristo. Quando você fala assim de milagres, eles podem sim acontecer? Pode, porque senão não existiria milagre no budismo, milagre no islamismo, milagre tem para todo lugar. Mas salvação, caminho da verdade e a vida, somente com Jesus Cristo, isso daí a gente sabe. Então Deus, as pessoas pensam mesmo que elas podem ficar usando o nome de Deus, sabe, brincando com Deus, brincando, sabe? E nesse caso aí, nós não estamos falando de forma alguma, tá? Nas pessoas que são espíritas, porque nem os espíritas reconheciam esse homem, tá? Ele usou de vários subterfúgios de todo quanto é a religião, tinha até uma pirâmide, né? Um triângulo ali na parede, que as pessoas iam lá e se jogavam no triângulo. É tão simples. Deus não depende de um triângulo. Deus não está preso numa casa, sabe? Para você se sentir bem, você não precisa viajar quilômetros e mais quilômetros para ir para lugar nenhum, sabe? O que a palavra diz? Para você trancar a porta do seu quarto e ter com Deus. Não precisa de nada disso, mas as pessoas se submetiam a isso, né? Elas são culpadas disso? Ah, mas não, peraí, ele está fazendo coisa errada. Ai, que não sei o quê. A gente tem que entender que cada pessoa, né? Eu não sei do psicológico da pessoa, é que aquelas pessoas estavam muito fragilizadas e aí elas perdem, né, muito do seu equilíbrio. O que pra gente agora fala, não, peraí, isso aqui não. Às vezes, para aquela pessoa naquele momento, o que ele fazia ali podia ter algum sentido. E eu lembro perguntando quantas vezes. E ele falou 21. E pra mim, o meu pai estava doente, e era minha culpa.
E eu acreditei quando ele falou que ia curar meu pai. Eu acreditei porque eu não queria que meu pai morresse. Chegamos a um momento em que eu comecei a sacar tudo, descobrir tudo como funcionava, entender todo o processo da casa e comecei a achar aquilo extremamente ruim. Você sabe que eu quero você na minha corrente. Eu tenho que olhar sua filha e tenho que olhar você. Pode sentar agora. Quando eu rompi no dia que a minha esposa falou que tinha sido assediada por ele. Né? 2 vezes ela tinha sido assediada, ele dizendo que queria me curar, mas tinha que ter uma relação com ela. Aí ela me contou, uma noite lá, e numa sexta-feira, no sábado, eu embarquei e fui embora. Deixei tudo pra trás. Então as pessoas da casa do Inácio, os voluntários, todos sabiam que eu estava lá dentro da sala com ele. Quando eu entrei nessa enfermaria, eu contei pra enfermeira o que tinha acontecido. Mas eu tava muito nervosa, eu tava me sentindo assim, usada, eu tava com nojo. E ela falava assim, fica quieta, perdoa. Tem um depoimento de uma mãe que me comove muito, que foi quando a filha dela tava ali prestes a ficar maior de idade, tinha 17, 18 anos, ela queria um emprego. Daí essa mãe foi até o João de Deus e falou, minha filha quer muito um emprego. Ele falou, tá bom, pede pra ela vir aqui na sexta-feira às 10h30 da noite. E ela me falou, eu não deixei minha filha sexta-feira às 10h30 da noite falar com ele sozinha, eu sabia o que ia acontecer se ela fosse. E daí essa mulher começa a chorar e fala, eu impedi que acontecesse uma coisa com a minha filha, só que eu não fiz nada pra impedir que acontecesse com a filha dos outros. Porque ninguém levava nada pra frente, ninguém acreditava, ninguém fazia nada contra o todo-poderoso João de Deus. Primeira denúncia contra o médium João de Deus. Por abuso sexual e estupro. De 19 mulheres. Mais de 200 casos. Com 335 mulheres foi ameaçada depois de contar o caso das pessoas de ações criminais. Mas era um negócio, assim, você não pode imaginar, o estouro da boiada. Aquela repórter de TV meio atropelando os fiéis, entendeu? Os fiéis, você vai ter câncer. Eu me lembro que uma disse pra outra, você vai ter um câncer, uma fiel disse, né? Um repórter de TV, você trabalha numa casa de cura e tá me desejando câncer. E aí, umas brigas, assim. Foi realmente um negócio, assim, que foi varrendo cadeira, o que tinha pela frente. E daí, de um dia pro outro, a coisa morre. Eu chego lá, ainda tá essa efervescência toda, e cada viagem que eu chego, depois de 1 mês ou 2 meses, eu volto pra lá, tem muito menos gente e os negócios vão fechando. No final do ano, depois de 1 ano da prisão de João de Deus, de 100 pousadas, tinham 6 abertas. Hoje em dia, que eu tenho a notícia, tem 2. Agora, por que essas pessoas se sentiam mal e voltavam de novo? Aí só Deus é que sabe. Eu não estou aqui para julgar as vítimas, eu não estou aqui para falar mal de ninguém, sabe? Porque as pessoas se colocaram ali na frente dele como se ele fosse um médico. Temos aí o caso do Abdel Macir. Como que uma mulher iria imaginar que ela está naquele momento de fragilidade emocional, querendo ter um filho, com aquele sonho, e de repente aquele homem, né, trata ela como se ela fosse um objeto, um pedaço de carne, não tá nem aí. Aí a própria pessoa, às vezes, para e pensa, mas será que eu fui vítima de abuso? Será que isso daí faz parte do como é que fala, do procedimento médico? A gente não é médico, a gente não sabe. Às vezes a pessoa acaba, mas só que tem coisas que ultrapassam muito, ali fica esquisito, né? Fica muito esquisito. E aí, a Badiânia hoje guarda uma cicatriz enorme que jamais vai passar. Vai ser sempre aquela coisa, né? Olha, aqui teve João de Deus, a casa Dom Inácio de Loyola funciona ainda, mas daquele jeito. Muitas pousadas fecharam, o comércio ficou, porque dependia-se muito do quê? Da vinda, né, dessas pessoas, né, dessas caravanas que vinham de todos os lugares, e ali movimentava a cidade. Você não tem turista, então o movimento caiu drasticamente, certo? Então, assim, vamos tomar muito cuidado, amigos e amigas, vamos tomar muito cuidado com os homens que se vestem com as vestes da santidade, que a gente acha que por trás dessa luz tem um ser divino, e não tem, tá? Por trás dessa auréola, né, desse teatro todo, nós temos o que? Apenas e nada mais do que trevas. Eles são capazes de mentir. Eles são capazes de qualquer coisa. Eles se cercam de uma rede de apoio, de pessoas que vão fazer qualquer coisa para calar, para silenciar a outra, para que ela não fale, para que ela não aponte os erros, para que ela não mostre, ó, isso aqui tá errado, gente, isso aqui tá errado. Por quê? Porque quem tem um compromisso verdadeiro com Deus, quem tem caráter, não aceita de forma nenhuma esse tipo de coisa. E às vezes as pessoas estão ali até alertando aquela determinada pessoa, para quê? Para que ela não caia, né, de forma nenhuma, porque essas pessoas, elas têm assim
uma lábia muito boa, elas são capazes de convencer qualquer pessoa. Se você ficar 5 minutos lá, você já fica meio que parece um feitiço, sabe? Parece uma coisa que não é muito fora do comum, sabe? Que as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa. Então você vê que as pessoas até, o que elas faziam? Elas acabavam atacando as outras, né? Ah, não, peraí, falou dele? Não, falou, mexeu com ele, mexeu comigo. Aí as pessoas iam lá, atacavam as outras. Se as outras vítimas iam lá falar, tá acontecendo isso, elas acabavam apanhando, elas acabavam sendo, muitas delas, né, acabavam sendo ridicularizadas, e tinham aquelas que sumiam, desapareciam do mapa, ninguém sabia onde estava a pessoa, o que foi que aconteceu, né? Foram feitas até escavações ali na propriedade dele para saber se havia ossada, se havia qualquer coisa assim que fosse muito estranha, né? E ele foi pego assim com diversas coisas erradas ali naquela casa. E, no entanto, existem sim alguns crimes feitos por ele, né? Existem sim alguns crimes cometidos por ele que já prescreveram. Gente, eu acho que crime não deveria prescrever nunca. Crime é crime, vítima é vítima. Eu acho que não tinha que prescrever essas coisas. É a questão sobre abrir os olhos, né? Pelo menos se dá o direito da dúvida. Mas, afinal de contas, é tudo isso? Não é tudo isso? Havia pessoas que participavam diretamente ou indiretamente disso. Muitas delas não tinham consciência de nada, né? Achavam mesmo que aquilo era normal. E haviam aquelas que realmente sabiam que aquilo não era normal. Mas como mexer com um homem tão poderoso? Então, aconteça o que acontecer, a Bíblia sempre fala, nada fica em oculto que não venha aparecer. Certo? Por mais que as pessoas fiquem no estágio de negação, porque há pessoas que realmente ficam nesse estágio da vida, que é o estágio de negação, elas não acreditam, elas não querem acreditar. Elas romantizaram um homem que era um monstro. Elas romantizaram um monstro. Quantos de nós, às vezes, não romantizamos muitas das pessoas? Quantas vezes a gente vê aí casos e mais casos no mundo gospel que a gente vive, que Deus gospe, né? Das pessoas, eles falam, não, esse aqui é homem de Deus, não, essa mulher aqui é de Deus. Ah, que não sei o quê. A gente vive arrumando o quê? Uma desculpa, vive arrumando não é bem uma desculpa, mas você fica ali arrumando um jeitinho, né? Para encaixar aquela pessoa na sua fantasia, e ela não encaixa ali, você tá vendo que não encaixa. É como se eu quisesse colocar uma peça quadrada numa peça redonda, não vai entrar. Não adianta, não encaixa aquilo. E as pessoas ficam ali, né? Ficam nessa roda, né? É como se aquele cachorro que fica ali virando, correndo atrás do rabo. Nunca tem fim aquilo, nunca tem fim. Só tem quando a pessoa realmente, ou ela passa por uma desilusão muito grande com aquela outra pessoa, porque afinal de contas, essas pessoas, elas têm a necessidade de quê? De se sentirem especiais. Então, quando ele ia lá, mandava você pegar uma bandeja, quando ele ia lá falar, olha, eu quero você lá comigo, a pessoa se sentia especial, ela se sentia escolhida, né? Ela, olha, a entidade me escolheu, nossa, eu sou especial, né? Mas aquela pessoa que nunca nem ligou, ninguém ligou para ela, mas ele, né? Ele tinha aquele olhar clínico, principalmente se a mulher fosse muito bonita, né? Alta, bonita, tal coisa, e ele fazia essas coisas, e realmente ele fazia esses crimes. Agora, vê se ele cometia isso daí com aquela mulher simplesinha, pé no chão, coitadinha, não, ela não sei o que lá, tá curado, tá curado, tá? Mal e mal olhava pra cara da pessoa, mas se fosse uma mulher, né? Aquele modelo 90, 60, 90, vamos lá que eu vou te dar uma atenção especial, né? E eu acho engraçado, porque cadê que ele levava os homens pro quartinho, né? Isso é que é estranho. Isso é estranho. Teve uma aí que relatou, inclusive, que ele fez lá o tal do abuso, ele abusou bastante, mas ela tava junto com um homem que era cego. Né? Junto com o homem que era cego. Então, às vezes, ele abusava das pessoas, como eu já pontuei aqui também. Fecha o olho, não olha, entende? Porque agora é um momento de oração e a gente vai se conectar aí com o universo, sei lá como é que ele fazia, e bororó a 4, e aí, meu filho, ele abusava da pessoa e a pessoa, né? É complicado. Então, olha, é sempre aquela coisa, um olho no peixe, outro no gato. Então, assim, eu termino aqui essa parte, né? Vocês querem um aprofundamento maior dessa história, leiam este livro aqui, tá? A Casa de Chico Felitti, tá? Chico Felitti, maravilhoso livro, muito bom. Tem vários detalhes que se a gente for pontuar todos eles aqui no vídeo, 1 hora, 3 horas de vídeo, né? É muita coisa mesmo, é muita podridão. São coisas assim que você fala, olha, as pessoas que passaram por isso, elas não viviam mais, elas sobreviviam, né? Porque a pessoa passa a não viver mais, ela sobrevive,
né? Imagina que as pessoas até falavam, ficava aquele cheiro dele nelas, impregnado, né? Era uma coisa assim, fora do comum, fora do comum. E ele ainda tirava um sarro do povo lá, tirava sarro do povo, das mulheres que ele, né, possuía e tal. Ó, semana que vem eu te vejo aqui, hein? Ah, que não sei o que, não sei o que lá, é mesmo, sabe? Aquele jeito debochado, porque essa gente também é muito debochada, né? Estão tão assim, tão certos da impunidade que eles debocham das outras. Enfim, é aquela coisa do autoritarismo, grita, intimida a outra, né? Nossa, mas ele realmente, aquela casa era cheia de jagunço. E ali o pessoal não brincava em serviço, não. Então era muito puxado mesmo, bater de frente. Quem é que ia bater de frente com ele? Quem bateu de frente com ele em rede nacional foi uma moça que nem era daqui do Brasil. Então, para ela, ficou um pouco melhor dela denunciar ele. Por quê? Porque ela não corria risco, ele não tinha acessibilidade a ela no exterior. Foi até uma inglesa, se não me engano. Uma moça aí que morava no exterior. Então ela chegou lá no Pedro Bial e falou toda a verdade. Falou tudo, que também existiam grupos e mais grupos dentro do Facebook comentando sobre esse assunto. Olha, eu fui, ele fez isso, não sei o que, papapá. Aí começaram, né, essa rede. E quem também trabalhou muito em cima disso também foi outra mulher, né? Que foram chegando, né, para essa moça, várias denúncias, e ela foi mostrando todas essas denúncias. Então, é uma coisa assim, que a gente nunca fique pensando que essa festa aí da cocada vai durar a vida toda, porque não dura. Mesmo esses homens que a gente vê hoje em dia, né, essa rede dentro da própria instituição religiosa, que eles se sentem mesmo, né, como uma espécie de, não podem falar muito, mas você entendeu o que eu falei, né? São os reis, são, né, aquela coisa do nepotismo, aí fica a família, e aí fica aquele coisa, como é que fala, passa de pai para filho, e enfim, nunca não querem sair daquele cargo. Você vê muitos pastores presidentes fazendo isso, você vê pessoas que se colocam como apóstolos, bispos, pastores, que tratam a membresia assim de uma maneira muito como se fosse uma ralé. Eles não estão ali para servir, eles querem ser servidos. Tá certo? A palavra deles é lei. Se ele bater o pé, tu sai correndo, que nem cachorrinho, porque é isso que ele espera. É isso que eles esperam. Então, não estou dizendo aqui que nenhuma igreja não presta, que você não tem que congregar, não troca minhas palavras não, tá bom? Não estou dizendo que você vai ser vítima, mas apenas que você preste atenção nas coisas que estão sendo ditas. Mamãe lá, né, sempre dizia, para ter muito cuidado, porque onde tem fumaça sempre tem fogo, tá ok? Então deixo para vocês aí um forte abraço e diz para mim aí o que você achou dessa história, tá bom? Até mais, tchau!